Muito bom dia, amados irmãos, que Deus nos abençoe e que vocês possam ser inspirados pela divina graça para fazer aquilo que é correto através da palavra de Deus. E queremos falar um pouquinho sobre a inspiração. A inspiração, tanto para o corpo físico quanto para a alma, né? A inspiração, ela é necessária para a vida. Quando alguém não consegue fazer a inspiração, tem que fazer a inspiração mecânica, né? É o fato de respirar. Inspirar é puxar o ar, o oxigênio para os pulmões. E expirar é expelir o gás carbônico. Então nós precisamos para a vida natural. E a Bíblia foi dada a nós como uma fonte de inspiração para a vida espiritual. Agora, a inspiração, ela pode ser, que vem ao homem, à mulher, ela pode ser divina ou não. A pessoa pode ser inspirada por outra pessoa a praticar o mal. Vê a ação de alguém e aquilo, como já está implantado em seu coração, ela toma ânimo, alento. O fulano fez, eu vou procurar fazer melhor ainda, praticar o mal. Essa inspiração, ela pode vir a uma pessoa através de seu líder, que ele admira. Estão vendo? Então, às vezes, as pessoas podem se inspirar no pai, na mãe. Eu quero ser como meu pai. Eu quero ser como minha mãe. Eu quero me formar na mesma profissão do meu pai. Tudo bem. É aplicável. Mas como nós pegamos o natural para que nós compreendermos melhor o espiritual. Então, no espiritual também existe a inspiração. Agora, pregadores, às vezes, dizem que são inspirados, mas talvez ele não está sendo inspirado pela verdade, mas por um pensamento próprio. Agora, como eu saberei se a pessoa está inspirada por Deus ou não? Então você tem um meio. A Bíblia Sagrada. Se alguém traz alguma coisa, diz que foi inspirada por Deus para falar aquilo, mas aquilo é contrário às Escrituras, se você crê na Bíblia, você vai refutar aquilo. Então você vai levar uma vida segundo fulano, segundo Beltrano, segundo Cicrano e não segundo as Escrituras. Mas todos aqueles que querem moldar a sua vida segundo as Escrituras vão se inspirar no que está nela. Então, se eu chegar aqui e trouxer algo para vós que não contém base bíblica, vocês devem refutar. E fico agradecido se vocês me avisarem. Isso aí não bate com a Bíblia. E eu devo ter a humildade de ir lá e consultar a Bíblia, se aquilo realmente está de acordo ou não. Então, às vezes as pessoas vêm e se inspiram em alguém e diz que aquilo foi inspirado por Deus para fazer aquilo. Tudo bem, aquela pessoa que trouxe aquilo foi inspirada por Deus. Agora você examina se aquilo é escriturístico ou não. Porque você tem que ter uma fonte, um poste, uma âncora, uma segurança da alma. Porque nós estamos vivendo um tempo de muita inspiração, né? Todo o tempo teve as inspirações anti-escriturísticas. Por isso é que Paulo escreveu, se ele mesmo um dia viesse e trouxesse outra coisa ao contrário ao que ele tinha ensinado, que deveria ser descartado, era anátema. E mesmo se um anjo descesse do céu e pregasse outra coisa que não combinasse com as Escrituras, deveria ser ignorado. Compreendido? Agora, alguém pode se inspirar
em mim, eu não sou culpado. Então as pessoas são inspiradas em outros, para o bem, e também inspiradas para o mal. Então aquele líder levanta e prega algo e as pessoas se emocionam e eles vão pregar aquilo também. E ele diz que aquilo ele aprendeu de Deus, recebeu de Deus, teve uma visão, um anjo desceu do céu e ensinou aquilo para ele. Aí o que você faz? O fulano falou que foi Deus que falou isso para ele. Então eu vou obedecer. Não seja ingênuo, seja prudente. Falou assim, vamos ver se isso combina com as escrituras. Nós temos exemplo bíblico disto, dos bereanos. Paulo, pregando para eles, eles foram pegar as escrituras e foram examinar se aquilo encaixava com as escrituras ou não. Eles não abraçaram aquilo de corpo e alma e deram as suas vidas por causa daquilo. Para isso aí pode ser algo enganoso. Fez milagres, falou língua estranha, trouxe profecias, abriu olhos dos cegos. Não, isso aí é tudo bem. Deus cura em todos os lugares. Você chega lá em Trindade, eu moro aqui, não é muito perto, mas é pertinho de Goiânia aqui também. Lá tem um local lá só cheio de muletas, cheio de cadeiras de rodas, de tantas coisas. Tudo bem, isso é cura divina. Isso não quer dizer que aquilo ali faz o efeito para a salvação da alma, que é só a cura. Então a cura divina não é sinal de que as palavras daquela pessoa, o ensino está inspirado. O sinal, o que Deus deixou é a Bíblia. Veja o que Paulo escreveu na segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a sua instrução, moça, moço, irmão, irmã, criança, ela tem que partir fundamentalmente da onde? Da Bíblia. Então, a fonte principal é a Bíblia. Por que as pessoas que dizem que a Bíblia sem a mensagem de William Branham não vale nada? Por quê? É porque eles estão enganados a respeito de visões que dizem que tal homem teve. Quando ele diz que foi inspirado por Deus para pregar a mensagem, o futuro lar da noiva terreal do noivo celestial, ele foi inspirado por Deus para trazer aquela mensagem? Ou foi inspirado por Clarence Clark? Ele copiou ali, ele pegou dali, para trazer até aquelas medidas, tudinho que Clarence Clark traz na sua mensagem. Foi um anjo que desceu do céu e ensinou aquilo para ele? Não, não foi. Por que então tem que dizer que a inspiração veio? Agora eu compreendo por que as pessoas dizem que ele não profetizou 77, porque ele disse segundo a inspiração divina. Não, não foi divina. Foi do seu próprio raciocínio, da sua própria emoção. Não foi divina, porque se fosse divina, mas se cumprir, teria se cumprido. Compreende? Então vai às Escrituras, examine as Escrituras. Jesus mandou fazer isto. Por que vocês têm medo das Escrituras? Tem medo de ser reprovados por ela? Então, meus irmãos, essa inspiração, ela tem que ser divina. Não é mais ou menos, não. Então, como diz um irmão, na oração por aquela mulher que estava com dor de cabeça, você tem essa dor de cabeça há mais ou menos há 25 anos, mais ou menos.
Bom, então ele já sabia, não é inspiração. Porque se fosse a inspiração, ele sabia quantos anos. Porque Deus sabe todas as coisas. Então ele tinha conhecimento prévio de que ela sofria há 25 anos. Então, como ele não sabia certinho, talvez esqueceu, mais ou menos. Deus é sim, sim, não, não. É dessa forma. Então, a inspiração tem que ser baseada nas Escrituras. Agora, Pedro também escreveu sobre isso. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Então, a gente vai ler um pouquinho antes. Verso 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. Por que vocês não vão deixar de estar atentos às Escrituras? Como uma luz que alumia em lugar escuro até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Se você ignorar a Bíblia, achar que algo é superior à Bíblia, é porque você está em trevas. Você não pode compreender isto. Se você alcançou essa libertação, dê glória a Deus que você não está mais em trevas. Você agora está vivendo uma luz que ela vai crescendo, crescendo até que apareça em vossos corações. Verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Isso é isto é aquilo, isso é aquilo. Não é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a inspiração os levou eles a fazer aquilo. É desta forma. Então a palavra de Deus, ela traz exortação, ela traz consolo, ela traz ânimo, ela traz vigor para a alma, para o corpo também. Então, Pedro, Paulo, os apóstolos todos e os evangelhos estão escritos aí para quê? Para que Deus permitiu que a Bíblia atravessasse esses séculos todos e chegassem na mão hoje de todas as pessoas, e hoje não precisa nem do papel, carrega-se num celular, as versões que vocês quiserem, tem tantas versões. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Agora, eles chegaram ao ponto de dizer que a Bíblia sem a mensagem não tem valor algum. Agora, é de admirar que eles façam isso? Não. Não é de admirar que façam isso, porque está escrito que eles fariam. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Então, quando um pregador fala algo que não é escriturístico, ensina aquilo, porque às vezes não quer dizer que tudo que você vai falar tem que estar escrito na Bíblia. Compreenderam? Mas tem que encaixar com a Bíblia. Então, quando um pregador traz algo para você, seja onde for, pela internet, na igreja, em casa, na rua, então por isso é que você tem que conhecer as Escrituras. Porque senão você é obrigado a crer no que as pessoas vão dizer para você, você não conhece. Então não vem você dizer, para mim hoje, eu digo eu, é claro que a gente não deve colocar o eu em nada, mas só para melhor entendimento. Você vem e diz, eu narrei a vida sobrenatural de William Branham. O pastor Júnior fez os textos e eu gravei. Está gravado, está aí esparramado.
Tudo bem, está aí esparramado. Mas quando veio a verdade, quando isso veio ao meu coração, eu entendi que por anos eu vivi naquele sistema. Mas aquilo não é escriturístico. Paulo viveu por anos num sistema, a lei, e foi terrível, ele foi duro, mas ele percebeu. Então quando alguém vem e diz para você, olha, a Bíblia sem a mensagem não vale nada, não se assuste, tem que acontecer isso, para cumprir isso aqui, ó. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Então eles andam segundo as suas próprias concupiscências. Eles não são inspirados pela Bíblia. Eles são inspirados por um homem do qual eles exaltaram ele, dizendo ser sétimo anjo, dizendo ser Elias, dizendo ser o filho do homem, dizendo ser o mensageiro de uma suposta era de Laodiceia. Eles são inspirados nele. Mas os verdadeiros pregadores do Evangelho, eles buscam sua inspiração aonde? Que um anjo desça no quartinho para falar com ele? Pode até descer um anjo, mas se aquele anjo falar contrário à Bíblia, deve ser refutado. Eu posso até ter uma visão, mas se aquela visão não encaixar com a Bíblia, eu não vou querer ela. Para mim, eu fico com o que está escrito. Está escrito, está escrito. Jesus venceu o diabo com o quê? Está escrito, está escrito, está escrito. Você só vai vencer com o quê? Com o que está escrito, com o que está escrito. Não o que um fulano falou, não o que o Carlos falou, ou o pastor Júnior falou, pastor, não, é com a Bíblia, é com o que está escrito. Então vamos permanecer nesta inspiração divina? Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe seu coração e te dê luz, entendimento e compreensão das Escrituras. Amém.